E o presidente Lula vetou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Entidades sindicais e patronais já reagiram contra a medida. Uma das propostas da desoneração, quando foi criada em 2011, era a geração de emprego. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a relatora da desoneração da folha na Câmara, a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul. Deputada, em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui com a gente nessa manhã de sábado. Bom dia. Bom dia. É lamentável essa decisão do presidente que que acatou, né, os argumentos do ministro Haddad e, infelizmente, se nós não conseguirmos derrubar esse veto, o impacto será muito negativo para o nosso país e não só para os 17 setores, né, mas para toda a economia. E eu já ia perguntar à senhora justamente isso, deputada. Há ambiente nesse momento para a derrubada do veto? Porque desde ontem, quando foi anunciada a decisão do presidente, que foi no finalzinho do prazo, inclusive, ele tinha até o final de quinta-feira, deixou para a última hora, quando foi anunciado o veto, já começou uma mobilização de alguns líderes falando em derrubada do veto. A senhora acredita que isso vai acontecer, deputada? Perfeito. Nós temos uma esperança, né, de que isso aconteça, até porque o projeto ele foi aprovado na Câmara por 430 votos favoráveis a 17 votos contrários, uma ampla maioria, no Senado também. Então, se discutiu muito essa questão da desoneração da folha, como tu bem colocou, já vem desde 2011, em 2021, teve uma prorrogação que termina agora, dia 31 de dezembro de 2023, e o projeto que foi aprovado, ele foi essa prorrogação até o final de 2027 da desoneração da folha. Ontem, em entrevista, o ministro Haddad disse que iria apresentar uma proposta, né, para o Congresso, que poderia tentar amenizar o impacto, né, do veto, né, desse veto à arrecadação. Só que é muito curioso que nós estamos discutindo esse projeto da desoneração da folha na Câmara Federal e no Congresso desde o início do ano. Depois do recesso, nós conseguimos aprovar um requerimento de urgência para votar em plenário, justamente porque as empresas precisam de previsibilidade, planejamento, planejar os seus orçamentos para o ano que vem, investimentos, porque o impacto do fim da desoneração da folha ele é muito alto e praticamente impossível de ser absorvido pelas empresas dos setores. E no último dia, no final do prazo, o ministro diz que tem uma alternativa e que vai apresentar alternativa para os setores. Por que não foi feita essa discussão antes? Porque o governo não reuniu com os setores, não reuniu com os parlamentares e tentou mostrar alguma alternativa, se é que há alguma alternativa. Então, a medida da desoneração da folha ela é importantíssima para o país. Ela troca a alíquota, né, ao invés das empresas dos setores contribuírem com 20%, sobre a folha de pagamento para a contribuição patronal, eles contribuem de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, e isso, obviamente, cria, né, a possibilidade de maior contratação de profissionais. Então, nós entendemos como absolutamente equivocada essa decisão, que há um ambiente dentro do Congresso, e isso nós já ouvimos e já falamos com líderes, com uma manifestação do próprio presidente Pacheco, falando sobre a derrubada do veto. Eu acredito que sim, é possível. Agora, precisamos estar atento ao prazo, né? Porque até o final do ano é quando se mantém, né, a desoneração, e a partir de 1º de janeiro nós já precisaríamos estar com isso resolvido. O Mota está aqui com a gente. Mota, sua pergunta? Bom dia, deputada. Eu fiquei com uma dúvida. O ministro disse que a desoneração é inconstitucional. E eu achava que quem fazia o controle de constitucionalidade de uma medida como essa, ou era a Comissão de Constituição e Justiça, né? Ou era o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo comeu mosca, só o ministro achou uma inconstitucionalidade nessa medida? Perfeito, Mota. A medida é absolutamente constitucional. Nós sabemos o que está por trás disso, que é a arrecadação, né? Essa sanha do governo
por aumentar a arrecadação e também não apresentar nenhuma medida de austeridade, né? A medida é constitucional e eu faço questão de explicar que, inclusive, o STF já se manifestou sobre esse assunto quando, em 2021, foi... Acho que tem alguém ligando para a deputada, né? Será que a deputada está por aí ainda? Voltou. Ótimo. O STF já discutiu essa questão, como eu falava antes, em 2021, o voto do relator, o voto do ex-ministro Lewandowski, que inclusive apontou a constitucionalidade da prorrogação da desoneração da folha para esses 17 setores. Porque quando foi votada a Previdência, a reforma da Previdência, os 17 setores, eles já contavam com a política da desoneração. Então, eles poderiam ter essa medida prorrogada. Por isso que a gente não pode incluir nenhum setor. Se nós tivéssemos incluído algum setor novo, né, na possibilidade da desoneração, aí poderia ser alegado a questão da inconstitucionalidade. Mas para os 17 setores e por uma prorrogação de uma medida que hoje está vigente, que na verdade vem desde 2011 sendo prorrogada periodicamente, a última prorrogação foi em 2021 até o final de 2023, a alegação de inconstitucionalidade ela é uma tentativa, né, um contorcionismo de tentar dizer que essa medida não vale para aumentar a arrecadação do governo. Porque o governo, e nós estamos vendo isso, e não só nesse veto, né, mas esse veto, eu acho que isso fica muito mais explícito, mas em outras medidas, que quer aumentar a arrecadação, mas ao mesmo tempo não consegue mostrar medidas de austeridade, de economia e de realmente uma preocupação com a economia do nosso país. Que vem de encontro justamente com o que a deputada está falando sobre esse rombo no orçamento que tanto eles falam por conta do veto, então, também. Exatamente. E, ao mesmo tempo, né, só aproveitando o gancho aqui, há poucos dias atrás, o presidente Lula falava sobre a criação de mais um auxílio, né, de mais uma bolsa para os estudantes do ensino médio, uma bolsa permanência, né, na escola. Então, eu acho que a gente tem que tentar também ver e fazer essa crítica em relação ao governo que encontra recursos, né, para a criação de bolsa, para a criação de auxílio, mas não enxerga essa medida da desoneração da folha, né, essa política de desoneração da folha, como uma alternativa para o crescimento do país. Vejam bem, só nos 17 setores, né, então estou falando da soma dos 17 setores, são 9 milhões de trabalhadores com carteira assinada no país. Somados, são os 17 setores são os que mais empregam no nosso país. Então, se a gente quer combater a informalidade, gerar emprego, melhorar a renda dos profissionais e dos trabalhadores, qual a melhor alternativa? A criação de mais uma bolsa ou o fortalecimento de políticas de desoneração como essa, que diminuem os impostos, né, das empresas, que dão um alívio para as empresas que já pagam impostos altíssimos poderem empregar mais. Então, o impacto que nós teremos, né, com esse veto, e isso é responsabilidade pessoal do presidente e do ministro Haddad, são milhões de desempregados, de novos desempregados no país, um impacto muito forte na competitividade dessas empresas, não só aqui dentro do Brasil, como no exterior também, e um aumento de custo de vida para os brasileiros, porque vai aumentar a passagem de ônibus, vai aumentar o custo do setor têxtil e de confecção, vai aumentar o custo para o setor coreiro calçadista, da proteína animal, e isso impacta diretamente no bolso do trabalhador brasileiro. Agora, deputada, essa não é uma discussão recente, né? Como a senhora lembrou, está em vigor já desde 2011 a desoneração, só que de tempos em tempos há necessidade dessa renovação. Ela teve que ser prorrogada. Aconteceu isso no governo Temer, no governo Jair Bolsonaro, chegou agora às mãos do presidente Lula, que decidiu vetar.
Será que um caminho para que se evitasse isso não seria justamente transformar em permanente essa medida, ou seja, que o Congresso Nacional acabasse de vez com essa cobrança, acabasse com o imposto, para que não tenha essa necessidade de, mais uma vez, haver a prorrogação da desoneração, porque da mesma forma isso pode se repetir agora, né? Mesmo que o Congresso derrube o veto, chegando lá em 2027, na virada para 28, o presidente que estiver no Palácio do Planalto vai ter que decidir mais uma vez se sanciona, se prorroga ou não. O caminho não seria justamente que o Congresso Nacional acabasse de vez com a cobrança, deputada? Perfeito, seria, né, que pudesse mudar de vez, e não só para esses 17 setores, mas para outros. Nós estamos fazendo essa discussão, inclusive dentro do mandato, porque a gente pode discutir muito com os setores e ver realmente o impacto positivo que a diminuição dos encargos trabalhistas traz. Todos nós sabemos, né, eu venho do setor produtivo, venho da iniciativa privada e sei, né, como pesa os impostos, principalmente na contratação do pessoal. Isso, muitas vezes, quando as empresas precisam, né, ou não conseguem mais arcar com esses custos, infelizmente, a informalidade, a demissão é um caminho, porque o peso dos impostos é muito alto, não tem mais como aumentar impostos ou ampliar a carga tributária. A carga tributária é altíssima e o peso dela é muito alto. E ela se mostra, né, políticas nesse sentido se mostram muito eficazes. Eu acho que tem uma possibilidade muito grande para tornar permanente, até porque, como eu falava antes aqui da questão da constitucionalidade para o Mota, a emenda constitucional 103, que é a reforma previdenciária, ela autorizou, né, que estes setores, né, que contavam com a desoneração pudessem permanecer com a medida. Então, pudessem ter essa nova referência, né, ao invés de contribuir sobre a folha de salários, contribuir sobre a receita bruta. Então, para os 17 setores, eu entendo que há uma possibilidade muito grande de transformar essas prorrogações em permanentes, e também há aqui um ambiente para podermos fazer uma discussão dentro do Congresso sobre a ampliação dessa medida da desoneração para outros setores que são tão importantes quanto esses setores, que geram um grande volume de emprego no nosso país, e principalmente setores que podem ingressar, né, fazer o ingresso de muitos profissionais no mercado de trabalho. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal da Manhã a deputada federal Anne Ortiz. Obrigado mais uma vez, deputada, pela presença aqui com a gente, pelos esclarecimentos todos. Bom final de semana, até uma próxima. Muito obrigada, eu que agradeço. Espero que na próxima semana a gente consiga fazer uma grande mobilização no Congresso e mostrar que o Congresso Nacional tem responsabilidade com os brasileiros e não vai deixar aí o Natal de milhões de pessoas ficar prejudicado por conta dessa decisão absolutamente arrecadatória do presidente Lula e do ministro Haddad. Obrigada. Bom dia.